Então as pessoas me perguntam, mas então a sua experiência foi sobrenatural? Você viveu experiências sobrenaturais e por isso você não é normal? É por isso que você diz que você escapou da fobia social, que você saiu de todo esse ciclo de dor? E a minha resposta é muito simples. O natural e o sobrenatural são só uma forma de ver, porque o sobrenatural é aquilo que a gente realizou fora do âmbito do ego. Então ele passa a ser sobrenatural, porque ele veio do subconsciente. Mas será que o subconsciente também não é para ser visto como algo natural? O subconsciente é absolutamente natural também, porque ele já é integrado a você. Você já nasce sabendo nesse sentido. Você já nasce poderoso, você só não sabe disso. Você lá na sua instância, lá íntima, lá no seu íntimo, lá na sua essência, você já sabe tudo. Porque o seu subconsciente, ele é um pedaço de Deus, então você sabe, mas você não sabe que sabe. Você ainda fica desesperadamente buscando respostas do lado de fora, né? E é por isso que a inteligência espiritual não é para você se você ainda está buscando do lado de fora a resposta. Então você fala assim, esse tipo de terapia eu não experimentei ainda. Aquele outro tipo ali, aquele terapeuta eu não fui ainda. Aquele outro terapeuta eu também não fui ainda. Se você está em busca de terapias, é porque você está achando que alguém deve ter a resposta e você até hoje foi no lugar errado. Mas na verdade, eu, por exemplo, eu não falo que eu vou dar a resposta para ninguém. Porque a resposta ela já está em você. O que eu faço é ser uma irmã mais velha para mostrar para você o caminho que eu também fiz. E aí você pode dizer assim, epa, deu certo para ela. Então pode dar certo para mim. Mas será que eu vou mostrar para você um caminho que eu fiz e que eu falo, nossa, esse é o caminho perfeito, você tem que fazer exatamente como eu? Não. Você vai me ouvir falar e você vai dizer, ela chegou a um objetivo através do caminho da questão espiritual. Então, eu vou fazer o meu caminho também. Eu vou criar as minhas respostas, eu vou fazer o meu caminho, eu vou crescer, eu estou disposto agora. É o que eu quero para a minha vida agora. Eu quero esse desenvolvimento, eu quero esse crescimento agora. E vai acontecer com você. Não exatamente como aconteceu comigo. Você vai me ter lá como modelo, enfim, você pode falar, bom, isso funciona, isso acontece. Eu vi acontecer na vida da Lucilene. Eu vi o crescimento dela, eu vi o desenvolvimento dela, eu tenho ouvido ela falar e acredito no que ela está falando, ela me passa a verdade. Porém, você vai ter que buscar o seu próprio caminho, do seu próprio jeito, porque nem todo mundo vai pensar igual. Você não vai sair de uma imersão, por exemplo, pensando igual a mim, porque daí você vai se anular e aí você vai fazer o que você sempre fez na vida, que é buscar a resposta fora. E eu não quero ser essa resposta para você. A imersão, ela vai te dar um norte que você vai falar assim, agora eu já sei para onde ir. Mas não é exatamente por onde a Lucilene foi, porque senão você vai virar uma cópia minha, né? E não é essa a questão. Mas eu vou te contar, né? Eu vou contar agora para vocês um pouco dessa questão do sobrenatural. Eu tinha fobia social gravíssima, incurável, né? Eu faria terapia a vida inteira e tomaria medicação a vida inteira. Era isso que tinha para mim como resposta a ciência, né? E então, quando eu era pré-adolescente, eu já comecei a viver histórias que todo mundo chamaria de sobrenaturais, mas que na verdade para mim são absolutamente naturais. Por quê? Eu tinha um desejo tão grande de vida que o meu subconsciente não teve outra alternativa a não ser responder dessa forma para mim. Então eu me lembro quando eu sentia angústia, né? Quem já sentiu angústia, escreve aqui embaixo. Você já sentiu angústia? Escreve aqui para mim. Como que é doloroso isso? Só quem já sentiu sabe. Se você já sentiu, escreve aqui para quem estiver ouvindo também entender o que é. Entender um pouquinho, né? Que isso não é só eu que sinto. Mas, gente, eu tinha os 2 pés na loucura, né? Eu tinha um pé na loucura, pelo menos, muito bem pisado. E então, eu sentia angústia num nível que parecia que eu ia morrer, parecia que eu ia derreter. Mas eu não sabia explicar isso para ninguém, eu não falava isso para ninguém, e ninguém saberia entender, era assim que eu pensava. E é assim que muita gente que sente angústia também pensa, ninguém vai entender o que eu estou falando. Então é uma solidão absurda.
E aí eu ficava ali com aquela minha dor, com aquela sensação de vazio intenso e uma angústia que não cabia em mim, uma angústia absurda. E no meio de toda aquela angústia, no meio de toda aquela dor, eu ia para um pé de goiaba que tinha ali na chácara onde eu morava, na época pré-adolescente ainda. Eu sentava num galho quadrado que tinha assim, parecia que aquele galho abraçava o bumbum, né? Então eu sentava ali e ali eu vivia coisas que eram absolutamente fora do comum para a maioria das pessoas, né? Eu tinha ali experiências em que eu falava coisas que eu não tinha pensado na minha mente. Eu falava coisas que o meu subconsciente falava sozinho. Eu ouvia, eu participava, mas era o meu subconsciente falando. E quando eu saía dali, eu já saía outra pessoa. E eu saía pronta para viver. Eu saía pronta para não abandonar a vida, para não escapar da vida, para não me desesperar com a vida. Eu saía dali pronta para prosseguir. Era a minha porção por muitos dias. E aquilo acontecia por muitas e muitas vezes, sempre que eu estava nessa condição. Então, eu posso dizer que eu tive essa ajuda sobrenatural. Mas não é que a ajuda me escolheu, né? Não é que eu sou uma escolhida porque eu sou bonitinha, por causa dos meus belos olhos, não é nada disso. É porque eu tinha uma sede tão profunda da vida que eu não estava mais procurando fora. Eu já sabia que a resposta, de alguma forma eu sabia que a resposta não vinha exatamente de outras pessoas. Em alguns momentos da minha vida, eu tive sim ajuda de pessoas, eu tive assim apoio de pessoas, né? Vou até retificar, não é ajuda, porque ninguém pode ajudar ninguém, né? Cada um está no seu ritmo, no seu tempo, cada um está fazendo a sua história. Eu tive apoio de muitas pessoas na hora certa, né? Porque eu também atraí essas pessoas no momento que eu precisei delas. Mas acontece que assim, em todos os tempos da minha vida, em diversos tempos da minha vida, sim, o que aconteceu foi que não foi normal, não foi isso que a gente... Porque assim, o que o ego faz? Ele procura respostas, e ele vai procurando respostas naquilo que ele já viu, né? O ego, ele tem que ver para crer, ele é aquele, é o Tomé, né? Ele tem que ver para crer. Então assim, os terapeutas eu conheço, então eu acho que os terapeutas podem me ajudar. A ciência é uma explicação lógica, ela pode me ajudar. E eu já tinha entendido que a minha dor era tão grande que não ajudava, né? Eu conversar com alguém naquele momento também não ia me ajudar, porque as pessoas não teriam a compreensão do que eu estava falando, do que eu não sabia nem explicar também, então as pessoas não iam entender. Até quando eu casei também, passei por uma situação em que, né, quando nós casamos, eu passei por uma situação muito interessante, porque assim... alguém usava muita energia para me destruir, né? E foi assim que eu fui descobrindo também que eu era uma pessoa poderosinha, né? Que eu tinha um poder maior do que eu imaginava, porque pessoas queriam me destruir. E isso foi acontecendo muitas vezes, várias vezes ao longo da minha vida, de pessoas terem inveja, quererem me destruir, e eu nem percebia, né? Porque eu achava que eu não tinha nada que fosse desejável. Mas essa pessoa em particular, ela começou a fazer umas coisas que tem gente que chama de macumba, cada um chama de um jeito. Eu entendo que a pessoa está usando energia do subconsciente ao avesso para fazer o mal, né? Só que não pegou em mim. Isso que é muito interessante, né? Porque assim, apareciam coisas no nosso quintal, e o nosso quintal era absolutamente fechado, e apareciam pacotes imensos, coisas cheias de carne, amarrações, cheias de coisas muito estranhas. E eu comecei a entrar numa situação que parecia que eu ia entrar em depressão. Eu nunca tinha tido, aparentemente, uma depressão, assim, daquela forma, né? Mesmo com toda a dor que eu tinha, eu nunca tinha chegado ao ponto de sentir mesmo uma dor que não tinha jeito. E naquele dia, naqueles dias eu vinha sentindo, eu era recém-casada, e tudo que vinha na minha mente era assim, nossa, eu casei, que estranho, agora eu tenho toda essa responsabilidade, porque eu sou casada. Me parecia que tudo na minha vida estava errado. Eu pensava, eu me formei em psicologia, e agora? Eu não consigo trabalhar em psicologia, eu não consigo trabalhar com gente.
eu comecei a ter um medo pela vida que não era assim. Pela primeira vez, tudo veio para cima. Toda a dor, todo o peso. E aí sim eu comecei a achar que eu não ia dar conta, né? Porque mesmo eu buscando esse sobrenatural, eu não sabia dar nome e era uma confusão na minha cabeça. Eu não sabia se esse sobrenatural viria me socorrer de novo. Nesse momento eu realmente fiquei com medo. E aí a minha vizinha, e olha que é interessante, que não tem nada a ver com a religião, mas com a fé da pessoa, ela tinha muita fé. E ela então me convidou para ir para um local. E naquele local, aquilo que acontecia comigo lá na minha pré-adolescência voltou a acontecer. Eu passei por um tempo em que aquilo não acontecia mais, né? Alguns anos em que não acontecia mais. Mas naquele dia, ela me levou numa casa e quando eu cheguei naquela casa, uma senhora de nem 1,5 m veio na minha direção e disse: quem é essa moça? Quem é essa mulher? Eu sonhei com essa mulher essa noite e eu sabia que Deus ia trazer ela até mim. Porque eu sonhei com ela essa noite, com uma mulher muito alta, e ela era muito simples, na verdade ela falava harta, uma mulher muito harta. E eu fiquei pasma com aquilo, porque eu já sentia de novo aquela presença no ambiente, aquela presença que abrange tudo. E ali o meu medo desapareceu imediatamente. De novo, aquele sobrenatural, né? E eu caí ali, eu caí no meio delas, porque elas eram todas pequenininhas, né? E eu tenho 1,80 m, eu caí ali no chão para elas me alcançarem. Elas vieram para cima de mim, era uma reunião de mulheres que estava ali. E quando elas começaram a fazer as orações delas por mim, eu comecei de novo a falar. O meu subconsciente veio e falou, né? Tem gente que fala que é o Espírito Santo, cada um fala de um jeito, né? Cada um tem a sua forma de pensar. Hoje eu entendo que é o subconsciente, essa sabedoria interna que Deus mesmo plantou em nós, né? Não é outra pessoa, não é outra coisa, é Deus mesmo. Mas é Deus morando em você. Então, não é alguma coisa que está externa a você. E não é que Deus se apossou de você. É algo que já está em você, é o seu subconsciente em ação. E eu comecei ali a falar aquelas palavras que vinham do meu subconsciente. Elas não paravam, elas não passavam pela minha mente, elas vinham direto pela minha boca. E eu comecei a falar. E eu saí dali numa tal força que eu cheguei em casa, eu pegava aqueles pacotes que chegavam no quintal com as mãos limpas assim, eu colocava no lixo, eu sabia que não ia fazer mal a ninguém, nem ao lixeiro. Eu tinha essa convicção de que estava tudo bem. Então, a grande questão é essa. O sobrenatural, ele vai aparecer, mas é necessário que haja uma disposição. Eu me lembro de outras vezes ainda que isso aconteceu, né? Quando eu fazia faculdade, quando eu comecei a morar em Taubaté, que eu fiquei absolutamente sozinha. Eu também encontrei pessoas que me acolheram, que estavam lá e que junto com elas eu pude também entender essa situação do sobrenatural, né? Mas a grande questão é que assim, como que eu me sinto hoje, né? Aos 55 anos, eu sou uma pessoa que eu tenho uma capacidade absurda de ter prazer. Então, assim, eu não preciso sair de casa para achar que eu fiz uma viagem. Eu não preciso comer coisas muito chiques para eu ter uma gratidão absurda que me faça sentir que eu estou comendo a melhor coisa do mundo. Se eu comer uma maçã, uma banana que foi produzida aqui na região onde eu moro, que não tem agrotóxico e aquele sabor delicioso, eu sou capaz de pensar que eu estou comendo a melhor comida do mundo. Eu tenho uma capacidade absurda de ter prazer. Então, meu cérebro é equipado para ter prazer fora do comum. E assim, eu simplesmente não sinto dor, né? Toda essas ina, né? A dopamina, toda essa coisa arada que o cérebro produz, todas essas substâncias que dão prazer e que diminuem a dor, eu tenho no meu cérebro, no meu corpo. Então, eu raramente sinto dor. Eu sinto dor quando eu vou ao dentista. Se alguém me bater, com certeza eu vou sentir dor. Mas eu não sinto, por exemplo, eu nunca tive uma cólica na vida. O meu organismo por si só, ele não tem dor, né?
Então eu nunca senti uma cólica, eu nunca senti uma dor de cabeça. O meu organismo, o meu cérebro, ele está totalmente equipado para viver com prazer e para crescer. E por que lá com 12, 13 anos eu já comecei a viver o sobrenatural, né? O que as pessoas chamam de sobrenatural? Porque lá eu já tinha essa habilidade. Então, quando alguma coisa me atrapalhava e me incomodava, eu buscava um lugar de natureza, eu buscava uma resposta que não vinha de pessoas, né? Às vezes a resposta vinha através de pessoas, mas não fui eu que busquei, foi a própria sabedoria, né? Do meu subconsciente que trouxe elas para mim. Mas não é que eu fiquei assim, eu vou buscar alguém que vai me curar, nossa, alguém vai me dar a resposta. Não é isso. É que assim, a pessoa aparece, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, como diz o ditado chinês. Então é sobre isso. Viver é sobre isso. Viver é concentrar toda a nossa energia nesse momento. E quando a gente começa a fazer isso, quando a gente começa a desejar a vida com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, começam a acontecer milagres. Mas o natural e o sobrenatural, eles são a mesma coisa. O sobrenatural é o nome que o ego dá para aquilo que ele não alcança, mas é natural quando você decide alcançar.